Bem-vindos, pessoal, a mais um Metro Quadrado, podcast com o Casal Mioto. Hoje a gente está aqui com o pessoal para falar pra gente sobre uma coisa que às vezes a gente não repara tanto antes. Investe na fachada e tal e não repara numa coisa que a gente toca todo dia, que são as nossas portas internas. É isso aí, sejam bem-vindos, Ezequiel e Marinês. Bem-vindos. Obrigado. Então vamos lá, já para começar entrando no assunto, já faz um tempo que a porta deixou de ser só um item de fechamento, né? E acabou virando um item mobiliário. Então vamos começar falando sobre os tipos de materiais que são mais usados hoje em portas para residências de alto padrão. Hoje a gente está com as portas internas, né? Então vem o segmento hoje, portas internas, hoje eu falo assim que deixou de ser um complemento numa casa, né? Um fechamento de obra, de repente, antes era algo muito normal, né? A pessoa ia atrás das portas, pegava qualquer porta, né? Hoje não, hoje ela entrou muito como um item imobiliário, algo sofisticado, algo que te dá como é que eu vou te falar assim, até mesmo decorativo. Isso, um decorativo. Traz um requinte na obra, né? Exatamente. E os materiais que estão sendo mais utilizados para fazer o revestimento das portas hoje, quais são? Hoje a gente tem a porta constituída com HDF, né? Que é um material, ele é bom para questão de umidades, aguenta muito mais. Revestida todas as fitas com fita de borda, né? As quinas. E após isso vem o revestimento em PVC. PVC. É porque uma coisa, PVC então é a parte que a gente toca da porta, né? Isso, e os exatamente. Batentes e as vistas também no mesmo material? Também no mesmo material. Ainda hoje possibilitando na parte sob medida, fazendo o tamanho da porta ajustar ao tamanho da tua obra. Claro. Então, digamos, um batente fora de medida, não tem o complemento de você ficar complementando pedaços, fazendo algum aumento, né? Isso. E sim fazendo uma peça única, justamente sob medida aquela peça. É específico. Inclusive as portas podem ser tanto de giro, que a gente fala, que são as portas de abrir, quanto de correr, né? Exatamente. Acho que uma coisa importante a gente entender quando a gente faz uma porta de correr, as pessoas têm que levar isso em consideração na hora do projeto, a gente perde um espaço de abertura, porque ela só corre até onde você vai ter, né, o puxador da porta. É isso, né? Exatamente. Isso. Quanto a gente perde mais ou menos de espaço aí? Vamos lá, a gente tem uma porta de 80 centímetros de giro e uma porta de correr. Quanto a gente perde de espaço na porta de correr para a porta de giro? Hoje na porta de correr você vai perder em torno de 8 centímetros, porque ali naquele espaço requer colocar a fechadura, o puxador mesmo, né? Então ele é limitado. Tem também uma possibilidade de estar fazendo uma porta com a fechadura embutida. Certo. E daí sim ela te dá uma amplitude mais na abertura, né? Certo. Porém no diâmetro de frontal da porta, Certo. ela vem também com 7 centímetros, onde ela requer colocar o trilho, as molduras, né? Então basicamente a pessoa tem que entender, se o vão é 80, você vai pôr uma porta de correr, você vai perder 8 centímetros, você vai ficar com 72 já de vão. Exatamente. Outra coisa legal da gente explicar para as pessoas é assim, essa aqui é uma porta de 80, qual é o vão bom? Vamos seguir na porta de 80, que é o padrão mais utilizado. Sim. Qual é o vão bom de porta para eu deixar na obra, para eu chegar com a minha porta e instalar uma porta de 80, por exemplo? Hoje portas, a gente fala assim que portas mudou muito. Antigamente lavabos, vamos pegar, banheiros, muito ia para porta de 65. Sim. Hoje não tem mais, uma porta de 60, né? Sim. Então hoje começou até por causa da acessibilidade, então faz uma porta de 80 em banheiros, portas de entradas de suíte, de quarto, 1 metro ou 90 centímetros. Então, para você ter um espaçamento melhor, para você estar passando... E aí você tem que deixar, eu deixo lá na obra normalmente para uma porta de 80, 87 de vão. Exatamente. Por 2,15 de altura, que a porta é em 2,10. É o que a gente precisa para colocar o batente, na espuma expansiva e instalar a porta. Sim, é perfeito. E essa tendência também, né, do piso-teto, vem para ficar. Isso. Ou é modismo?
Não, ela acaba ficando, mas ela tendencia de acordo com o cliente, com o designer da casa, né? Vamos dizer assim. Então, ela é uma porta que fica muito linda, né? Ela é excepcional, porém ela tem que compatibilizar com o desenho da casa, com a arquitetônica, o projeto de interiores. Porque existe o piso-teto, que é a porta inteira que abre até o teto, né? Até a altura do gesso. Isso. Existe também como a possibilidade de fazer uma bandeira de acabamento, né? A gente já fez em algumas situações, né? Correto. A bandeira segue o mesmo desenho da porta e vai, mas ela não abre junto com a porta. Isso mesmo, ela vai só dar uma sensação de alongar essa porta, né? Então você faz a bandeira superior, trazendo essa sensação de uma porta maior, mas no dia a dia, na sua abertura, você percebe o vão normal. É estético. É estético, é uma pegada muito estética mesmo. Como a gente estava falando, tudo volta à história do projeto. Volta. Sim. Precisa estar estabelecido antes no projeto o que o cliente final quer. Para abertura de porta, que nem essa questão do que perde, né, na porta planar ali, já tem que estar estabelecido. Se você quer uma passagem de 80, então você tem que deixar um vão bem maior, né? O que acontece, por exemplo, tem uma parte funcional aí. Geralmente do lado de dentro do quarto, sobre a porta, é o melhor lugar para você colocar o ar-condicionado. Porque ele não atrapalha teu painel de TV, não atrapalha o armário, não atrapalha, entendeu? Então fica um lugar, dependendo do desenho do quarto, se for um quarto tradicional, que não tiver um corredor muito grande de entrada, é perfeito para colocar o ar-condicionado, porque não te atrapalha em nada e geralmente não joga o ar direto na cama, que é uma coisa que incomoda um pouco também, né? Sim. Isso. Então por isso que a gente faz essa bandeira. Sim, no caso da bandeira, ela pode ser aplicada perfeitamente. Aplica assim em cima, faz o recorte, né, na bandeira, então fica tudo escondidinho. Dá para pôr o ar-condicionado sobre a bandeira tranquilamente. Tá. Aí a gente tem a parte acústica da porta, que hoje também é muito importante. No alto padrão, o silêncio é ouro, né? Sim. A gente quer tranquilidade dentro de casa. Como é que está funcionando isso com portas? Essa parte acústica vai variar da densidade da porta. Então, hoje eu posso estar fazendo uma porta extremamente acústica ou uma porta convencional com blindagem. Hoje, o estrutural da porta influencia muito o seu miolo, a parte interna. Então, a gente fala assim de portas, não é só você olhar uma porta, uma porta é igual a outra, não. O que difere é o que vai no seu interior, a composição dela. Então, hoje uma porta acústica, ela tem que compor vários itens internos. Vamos pensar assim, uma porta de câmara aqui mesmo para uma gravação. Você compõe ela com câmaras internas, pode utilizar lã de vidro, pode utilizar vários produtos ali para estar aumentando essa parte acústica. E também tem uma questão de guilhotina. Sim. Então a gente faz uma guilhotina inferior para fazer a vedação onde entraria as fissurinhas de ar, né, onde tem aquela camadinha. É automatizada essa guilhotina? Como funciona? Ela é automatizada, ela é embutida dentro da porta. Quando você encosta a porta, ela desce? Ela desce, aciona. Então, a mesma guilhotina para a porta pivotante que vem vedar umidade, ela pode ser utilizada hoje numa porta interna, onde vai realmente trazer uma sensação acústica e também de luminosidade para o quarto. A gente tem a vedação também no batente quando você encosta a porta também. Né? Isso, todo vedado com borrachinhas de amortecimento, então isso tudo traz essa sensação. Vou contar então uma. A gente chegou na obra esses dias, o Márcio assim, não tem que arrancar esse negócio azul da porta? Quem falou pra nós? Foi alguém que falou, tem que arrancar esse negócio azul da porta? Eu falei, não, essa borracha é acústica. É a borracha acústica. Exatamente, eu acho que é importante o substrato, né, o que tem dentro da porta, porque se for fazer colmeia, né, aquele papelãozinho, a porta fica leve, mas ela não tem função acústica. É lógico que o orçamento vem com uma potência bem menor, mas em compensação você não tem o uso adequado daquilo que você gostaria. E, inclusive, a ferragem faz muita diferença nesse processo, né, para deixar a porta leve, de abrir e fechar, mesmo sendo uma porta, né, com um bom substrato. E também, hoje a gente tem as fechaduras, como a gente está colocando nas nossas obras, as magnéticas, né? Achei muito bacana. Como é que vem isso daí? As fechaduras magnéticas, hoje elas veio para... Essa sim é um produto que veio para ficar, né? Porque muitos se incomodam, digamos, você vai acordar no meio da noite, né?
Você vai abrir e fechar uma porta. Tem pessoas que um sono leve ali se incomoda com aquele... Bebê. Exatamente. Então Filho fica pequeno. aquele sistema na lingueta, né? Sim. Então é uma porta que sempre fica batendo ali. Sim. E hoje não. Hoje ela tem um componente que a hora que ela chegou ali, ela se puxa através do ímã, né? Ela se fecha ali, dando uma estabilidade na porta. E até o sistema de fechadura também não tem mais o sistema de tranca embaixo. Sim. Então ele dentro da própria fechadura ele faz a estanquidade da porta já. Isso a gente está usando essas fechaduras, e eu lembro que é uma coisa que as pessoas que vão ver os nossos imóveis acham muito interessantes, porque ela não faz mais barulho, né? Não. Ela faz só um clique. Exatamente. Quando ela encosta a porta, ela fica totalmente vedada, e depois que você abre, ela não tem mais aquela lingueta para ficar batendo e fazendo aquele barulho, né? Não tem mais, não. Tem uma coisa interessante também, que tem hoje uma mola dupla nessas fechaduras mais conceituadas, não é isso? Isso, ela vem hoje. Antigamente você via muitas marcas, né? Ela com a maçaneta começando a cair. Então, Isso, com o fica passar do mole, tempo, né? Você fica balança mole. pra plá. Isso. É. Hoje, além da parte estrutural da fechadura que vem com mola, Sim. a parte interna dela na maçaneta também vem. Então, dando assim uma estabilidade maior. muito melhor. É um né? sistema de mola dupla, eu acho que a gente está chamando isso daí, né? É dupla a parte de mola ali. Não tem mais o risco de a gente ficar com a maçaneta na mão. Não. Não tem. Isso era uma outra coisa, né? Uma vez prendia só Sim, no parafusinho. caía, saía fácil, Caía. ele era colado, né, antigamente, né? Hoje não, hoje é tudo com presilhas, com parafuso e tudo. Tem uma coisa legal também, que hoje a porta desce e o rodapé já acaba também sendo quase que um item de mobiliário, né? Ele já segue a porta, né? Então, no rodapé das portas já vem um acabamento preparado para receber esse rodapé depois no futuro, é isso? Isso, correto. Principalmente em relação a cores, né? Então, hoje a gente também fabrica a parte do rodapé, porque a autonomia ali entre porta e rodapé sempre houve essa briga. Então, por isso que o PVC, ele é legal, porque ele vem trazendo essa uniformidade. Então, a gente consegue fazer uma continuidade de rodapé com a vista da porta. Além da parte inferior da porta, na vista, a nossa porta ela possui um sóculo. Esse sóculo ele é feito na medida do rodapé, para que ele dê continuidade e faça um sentido, Isso. não tenha sido ali muitas emendas, então ele fica um detalhe bem bonito na porta. Você falou uma coisa importante que na verdade faz mesmo a diferença no acabamento. Eu acho que é importante a gente falar também sobre a parte de estanqueidade, né? Que uma porta ela não é a prova d'água, mas ela tem que ser resistente à água. Para ela receber essa resistência à água, o que a gente precisa fazer? O que a gente precisa olhar numa porta para falar assim, não, essa daqui vai me atender, eu não vou ter problema dela estar estufando com facilidade. Como é que funciona isso? Hoje vem muito a parte do revestimento. Então, assim, é importante quando você for adquirir uma porta, olhar a parte inferior, superior dela ali, para ver se ela realmente tem essa superfície coberta, né? Então, hoje muitos se preocupam em facear a porta ambas as partes, as duas laterais, e deixam as extremidades dela aberta. É onde que entra a parte de umidade. E né? ali tem que ser feito um tratamento com impermeabilizante. Exatamente, passa impermeabilizante, depois vem o sistema de fita de borda com PUR por cima. PUR é um tipo de cola resistente. Exatamente. E essa última parte de baixo, do substrato da porta de baixo, é diferente do restante ou não? Não. Mesmo? Só esse tratamento que acontece embaixo. Só o tratamento, mas ambas as partes, as laterais principalmente, toda ela recebe esse tratamento. Quando tem a guilhotina, ela vem embutida vem embutida dentro da porta. Então é aberto um canal, certo, antes de fazer a parte da junção do PVC. certo, A extrusora, no caso. Entendi. Depois que você usa, o PVC ele se encaminha para dentro daquelas extremidades, daquelas fissuras, e depois vem a parte de alumínio para dentro, dando ali uma estanquidade bem legal. E quando você encosta a porta, desce a guilhotina. Quando encostou a porta, você é imperceptível, né? Ela fica só um magnético detalhezinho. também, o sistema é mecânico mesmo. É mecânico. Ele requer, a hora que a porta bate no rebaixo, ele vai acionar o mecanismo para estar fazendo esse isolamento. Eu gostei disso. É bem interessante. Já tô querendo. Lá em casa, quando tava com os bebês pequenos, essa a gente não fez. Com as crianças pequenas, eu, às vezes, quando tinha recebendo visita e eles iam dormir, eu colocava a toalha embaixo para não entrar claridade e som. Isso. Aí, ó, Márcio.
Já Pronto. sabe, né? Aí, ó, você não conseguiu Fica a falar dica. Não, a gente cansou de ir em obras, tá? Aquelas... Hoje compra na Shopee, né? Aham. Aqueles negócios de... Sim, O de pó? O de pó, É, o exatamente. coletorzinho. Então, pé de porta. Né? E aquilo ali acaba danificando, porque aquilo ali é um tecido, então automaticamente Fica você jogou a água ali, Umedeceu. fica Sim. aquele E ele produto acaba transferindo. umedecendo. Porque é o Exatamente. que eu falei, a porta é resistente à água, ela não é a prova d'água, se você deixar ela umedecida o dia inteiro. Sim, sim. Inclusive, eu ia perguntar sobre isso. Esse tipo de porta, é possível ser colocado, por exemplo, entre cozinha e lavanderia, né? É possível colocar esse tipo de porta ou tem algum risco? Porque a lavanderia é uma área que tem mais Molha umidade, mais. né? Molha mais. Não tem problema nenhum. Por causa do tratamento, até na hora de fazer a montagem, a gente faz toda a blindagem do material ali justamente para isso, né? Um acidente ali de estourou um cano, qualquer coisa assim, né? Não que a pessoa vai lavar a porta, né? Mas o que está em superfície de baixo ali é bem tranquilo. Hoje nós temos, além das portas piso-teto, as mimetizadas, que é o que a gente chama de planar lá na consultora, né? Que é o que a porta já vem fazendo, ela vem alinhada com o mobiliário. Quando você fecha a porta, a gente já fez um quarto agora esses dias aí, vocês que instalaram para nós. Sim. Quando você fecha a porta do quarto, parece tudo um painel só. Há uma diferença nessa porta, não é uma porta normal que você reveste. Algumas pessoas fazem isso, né? Põe a porta lá, depois reveste com MDF. Mas o processo correto para fazer isso não é esse, né? Não, ele é totalmente diferente, né? Tá. Muda totalmente o estrutural do próprio batente mesmo, né? Então é tudo calculado para não aparecer dobradiça, porque não adianta você ter algo planar, mas aparecendo as dobradiças, né? Então, justamente ela foi elaborada para fazer algo assim como ficar mais oculta possível, né? Então, hoje tem pessoas que optam para colocar fechadura, outro sistema de toque só para essa porta abrindo. Então, você vai olhar um painel como se fosse o complemento dos móveis, né? E ali tem uma porta também oculta, né? E como faz para essa porta? Porque geralmente é uma porta mais pesada. Fica leve. É a ferragem. Dobradiça. É a ferragem. O que manda é a ferragem. Não tem como eu tirar as propriedades de material da porta, porque ela também vai começar a querer me dar problema depois, futuros, né? Então, assim, eu não posso perder nada de a estabilidade que ela tem interna, a parte de ferragem, tudo, né? Para ela te dar uma segurança melhor também. E vamos para o outro lado um pouco. Uma vez porta era branca ou preta. Agora a gente já começou a abrir um leque muito maior. Nas nossas obras a gente tem usado muito as portas que a gente Gosto chama, da Fendi. a gente chama de Isso. Fendi, né? Que quase chega a ser um cinza Um bem cinza, leve, exatamente. quase bege, né? Como é que tá isso daí? Hoje há um leque muito grande já de cores, né, para portas. Hoje sim, hoje com a tecnologia, então o PVC ele saiu só do branco, né? Então branco, preto, hoje você tem uma gama de cores, inclusive para quem gosta de amarelo, rosa, azul, um quarto de criança, então você consegue também estar fazendo essa porta em duas cores. Eu quero um pode ser do lado de dentro de uma cor. Correto, pode ser aplicado dessa entendi. forma. Então eu quero a parte interna toda preta. E a parte externa num cinza ou num fende, é possível. Então há essa possibilidade, a possibilidade das cores e cada vez está surgindo uma nova cor. Agora mesmo tem um verde camurça, com Tá na toque moda, camurçado, está na moda, então ela vem compatibilizando tudo isso e proporcionando diversos modelos, né, de PVC ali, cores, para estar ambientando bem a casa. E Mari, é questão de limpeza, manutenção. É bem simples, ela não requer produtos químicos, também não é indicado, né? O máximo que você pode utilizar ali é um produtinho, um desengordurante leve. Então, ela não é um produto que ela vá adquirir sujeira ou manchar. Ela é a superfície fácil de limpeza. Mesmo as foscas. Mesmo as foscas. Eu tenho uma dica boa. Uma vez nós colocamos num imóvel nosso umas portas pretas, lembra? E a porta preta ela risca com facilidade, né? E a maquiagem. Sabe como que eu resolvia? Cera de sapato. Sim, na porta preta sim. Eu pegava aquela cera, aquela tradicional A que vocês da pasta. usavam. De pasta, Eu pegava aquela cera, daí quando ela começava a ficar com risquinhos assim. Ele ensinou a sujo, Tata. eu falei, Tata, vem aqui. Ela falou, mas é cera de sapato. Eu falei, pode passar, passa, espera 2 minutinhos e vamos mostrar. Aí ficava. Se cria um brilho, dá uma polida também. Ela era fosca, né? A gente trabalha muito pouco com brilho. Sim. Mas ficava, eu lembro que resolvia bem o problema.
Mas mais por conta dos dedos de maquiagem, né? Sim. Portas tipo de banheiro, as Sim, coisas. Você tá sim, se sim. maquiando, daí, ai, chamou. E as portas laqueadas ainda existem? Como é Usa. que tá? Usa ou não usa? O que você me diz sobre isso? Ela sim, ela deu uma sumida no mercado, né? Porque ela se tornou algo muito, quase que inviável pelo valor que a laca adquiriu hoje, né? E pelo tempo também. A gente tem que o fator maior é o tempo. Então hoje você elabora uma porta onde que hoje em questão de 1 hora eu poderia estar revestindo, fazendo o processo de recobrimento de uma porta. Entendi. Uma laca ela vai demorar 2 dias. Então até eu passar o fundo preparador, lixar, passa novamente o fundo para depois ela tá. E o que acontece? A laca hoje, não que ela é um produto ruim, eu falo que ela é bem clássica, ela é algo assim nobre, né? A laca. Sim. Mas ela com os cuidados tem que ser muito Maiores ainda. Então, foi lá, você riscou de caneta, uma criança sem querer vai lá e rabisca, o que acontece, né? Então, assim, dificilmente você vai ter um produto que vai tirar. Então, você vai ter que usar um produto químico onde que vai começar a danificar a laca. Sim, entendi. É diferente do PVC, que o PVC você pode passar um álcool ali, 90, não tem problema nenhum, e onde que ele vai estar removendo essa tinta, sem problema. Essa ótica eu não tinha pensado ainda. E sem falar no fator de amarelamento. Por mais que a gente fala que hoje tem produtos muito bons no mercado, produto alifático, chama, né, na parte de pintura, com o passar do tempo, digamos, você danificou uma moldura da tua porta. Uhum. Ezequiel, vem aqui, vamos trocar a moldura. Eu vou trocar, por mais que eu vou refazer essa pintura, mas a hora que colocar na obra, você já vai ver a diferença. Sim. Diferente do... Claro. O PVC já é diferente. Tu me chamou daqui 5 anos, vamos substituir um sóculo embaixo, qualquer coisa. Ele vai estar a mesma tonalidade. Você tem uma padronização mais fácil. Exatamente. Ele mantém... umidade, né? Além da umidade, Além da umidade. Que hoje a laca ela não consegue trazer a blindagem da umidade que o PVC traz. Então o PVC, por mais que a porta ela não pode ser encharcada, mas ele te traz uma blindagem, te evita ali um pouco de umidade. Já a laca não, ela fica com poros abertos, então ela vai fazendo o processo contrário, ela vai absorvendo. Onde o PVC repele, a laca absorve e traz para si toda essa umidade do ambiente, onde você vai vendo porta estufando com mais facilidade. E madeira, usa ainda? Usa, porém, é aquele requinte, né? Aquele detalhe. Para o cliente que quer realmente. É um projeto muito específico. Muito específico, muito único, porque hoje, assim, madeira, para se produzir uma porta, teria que ser uma madeira nobre, uma madeira, assim, de lei, vamos dizer. O que está escassa, poucas ainda no mercado legalmente, né? Que se encontra à venda. E aí, por isso, o seu custo-benefício é mais caro. E a manutenção. A gente trabalha em algumas situações com madeira natural e é evidente que é um material lindíssimo, que não é substituído por nenhum outro. Mas quem trabalha com madeira tem que entender que vai haver uma variação de volume, cor e textura ao passar do tempo. A madeira é um produto vivo. Isso. Ela muda de volume, ela absorve a água, ela seca, ela muda a textura. E se principalmente estiver no sol, ela muda de cor. Então ele tem que estar preparado para uma assistência mais regular disso daí. Mas de fato que é o produto talvez mais nobre de todos. Sim, né? Ela fica assim, ela é lindíssima. Fica uma porta realmente que chama atenção. Porém, realmente, para a porta tem que ser observada essa série de questões, principalmente se tratando da tipologia da madeira. Então não é qualquer madeira que se faz porta. Você pode até fazer, mas ela tem uma durabilidade muito inferior a qualquer outro produto, se você não utilizar madeira específica para ela. Então ela requer mais cuidado nessa fabricação. Tem uma coisa que a gente sempre enaltece aqui, a importância do projeto de interiores, né? Prévio, antecipado, né? Para fazer no tempo hábil, para a gente poder trabalhar de forma harmônica tudo isso, né? Para que fique o resultado final que você está esperando, saber se a porta é planar ou não, né? Se dá para usar aquele tipo de material, se precisa às vezes de 2 cores, se vale a pena pôr a guilhotina ou não. Então vamos falar assim, vamos falar dos erros mais comuns que os arquitetos cometem, que acabam prejudicando o desenvolvimento do produto na obra. Você lembra de alguma coisa aí agora?
para contar para nós aí. Ou o Ezequiel, cliente. sem se Economizar comprometer, em tal né, coisa. Ezequiel? Eu falo assim, ó, que eu falo que é mais questão de tempo. Tá. Sabe no 45 do segundo tempo, eu preciso de portas. Entendi. E a pessoa ia atrás das portas. Entendi. Então, assim, eu comento sempre com a Marinês a importância da gente chegar, a obra não precisa ela estar concluída, rebocada, mas a gente ia fazer um acompanhamento já com o cliente, tirando essa dúvida, de repente ele quer uma porta de correr. Hoje tem possibilidade de estar fazendo uma porta embutida dentro da parede, como 100%. a gente faz. É a semi-embutida. Embutida, ela é dos dois lados dos da dois alvenaria. lados, entendi. Exatamente. Então, assim, você esconde a porta, ela te dá um mais acústico. Só que, para isso, a gente tem que chegar antes na obra. Entendi. Então, tá levantando tijolo, aqui deixa um vão de tanto por tanto. E a gente consegue dar essa assessoria gratuitamente, né? Eu falo quando é cliente nosso, Sim. a gente tá aí justamente para isso. Sim. Então, para chegar lá no final, você trabalhar tudo num contexto, nenhum gerando problema para ninguém, né? Tem a importância também de como você faz esse material que está logo adjacente aonde vai ser fixado os batentes, né? Tem que ser um reforço diferente, porque vai sustentar um peso. Né? Sim, porque a fixação hoje a gente não tem mais parafuso aparente, não tem mais nada. Basicamente a gente cola com espuma expansiva, é isso? Sim. Hoje a fixação é feito com a Mas essa poliuretano. estruturação da porta tem que ser pensada também, porque senão com o passar do tempo ela pode começar. Sim. Né? Hoje a gente pega muito obra, claro, mais comercial, entra muito o drywall, né? Sim. Então o próprio drywall ele tem que ser bem estruturado, Sim. justamente para você ter uma porta. Eu quero uma porta clássica. Então, assim, ela praticamente dobra o peso dela pelos componentes que vão na porta, né? Certo. Os acessórios que vão a mais nela. Então, assim, por isso eles têm que fazer um estrutural ali muito... A alvenaria já não vem ser tanto o caso, assim, o estrutural sempre é bom, né? Sempre é feito, principalmente nas tuas obras, todas elas com boneca, reforçada, tudo onde que não dá problema nenhum. Entendi. Tranquilo. E o cliente? Quer economizar onde? Nas ferragens, aposto. Porque a porta, se for analisar, ela vai ser o quê? 2% do valor da obra, né? Justamente. 1,5%, 2,5% do valor final de uma obra. Mas é um negócio, como a Letícia falou no começo, que a gente toca todos os dias. Exatamente. Abre, fecha. Faz porta do seu dia a dia. Exatamente. Uma porta que não fecha direito te incomoda o ano inteiro. Exatamente. Concorda comigo ou não? Então é muito bom. Eu gosto quando eu chego nas obras de mostrar as portas. Falou, vem aqui ver essa porta aqui. Fecha aí pra você ver. Aí vai, clique. Ele falou, o que é isso? Eu falei, abre. Eu falei, cadê a lingueta? Ele falou, não tem. Então. Mas como é que fecha? Eu falei, não, é magnética, você tá vendo? Praticidade. Agora vai lá dentro, vamos conversar pra você ver. Você não escuta nada. Então são coisas que trazem um conforto, né? Sim. Que abraça a pessoa quando ela tá morando na casa. Isso é bem legal. Isso faz parte do diferencial da produção, da confecção da porta, que é o que a gente traz. Então, assim, eu trago para a tua obra a confecção da porta para cada ambiente. Ela é pensada naquele ambiente, ela é fabricada para aquele ambiente. O que é diferente do que o mercado traz, que é uma porta pronta, é um kit pronto com outros materiais mais simples, dizendo que o material ele pode absorver, pode receber umidade, um certo material, vamos dizer o WPC, que é o que o pessoal mais tem. Sim. Porém, ele é um material, não tem o tamanho específico, ele é adaptável à sua obra. Ele, com o tempo, ele marca, ele tem câmaras de ar dentro dele, ele entra, as vistas são todas ocas, entra poeira, fica uma fissura entre a parede e essa vista. Então, é vários aspectos que compõem. Então, a diferença está em você produzir específico para sua casa e você utilizar o adaptável, que daí é onde o pessoal acaba falando, mas porta é igual, vamos economizar, porque aqui tem esse valor, ali tem o outro valor. Mas é justamente essa a diferença, é o pensado para sua casa, é o produto diferenciado. E quando você faz sob medida, existem diferenças de espessura de parede, né? Que a gente estava conversando no começo. Às vezes, estruturalmente, você acaba aumentando a espessura de uma parede para resolver algum problema. Um pilar mais largo que você teve que colocar para sustentar um peso maior. Então você faz a parede inteira acompanhar aquele pilar só para esteticamente você ter esse ganho de não ter pelo menos nós fazemos isso nas nossas obras, de não ter aquela coluna aparecendo, porque a gente não acredita que isso não faz parte do nosso mercado, entendeu? Aí a porta sob medida você pode ajustar isso e já trazer ela na medida que a gente precisa para
Isso. Você ajusta tanto que você vê as guarnições, ou muitos entendem por molduras, né? Sim. Outros vistas. Então você vai ver ela todo o mesmo, o acompanhamento de 1,5 todo em volta da porta. Então Sim. não é uma adaptação que eu vou fazer. Você tem lá uma parede de 20, digamos, eu vou colocar um batente de 16, vou fazer uma vista regulável. Entendeu? Sim. Então a nossa não. Se dá 20.2, você vai ver lá que o nosso batente é 20.2. Entendi. Entendeu? Então a gente sempre vai fazer pelo... Existe também a parte de instalação, né? Dá para contratar um instalador e comprar as portas, né? Ou você já ter o serviço instalado, que eu acho que também é um diferencial, porque você acaba tendo profissionais já habituados àquele padrão porque às vezes você compra uma porta, que pode ser uma porta boa, mas põe um instalador com, né? Eu sempre falo que o maior patrimônio da construção civil de nós como construtora é a mão de obra. De vocês lá deve ser também. Porque se eu for olhar a construção civil, nos últimos 800 anos, evoluiu o que? A gente ainda usa uma betoneira, um balde, uma escada, uma colher de pedreiro e uma trena. Você põe a pessoa lá, ela vai fazer uma casa para você. Exatamente. A gente usa isso há 800, sei lá. Né? Se você olhar relatos da época de Cristo, ainda o pessoal batendo massa e fazendo. Sim. É o mesmo processo, mas o capricho vem das pessoas que trabalham. Exatamente. Capricho é um diferencial e dá trabalho. Capricho dá trabalho. Sim. Mas eu acho que pode diferenciar isso no final, né? Hoje a parte de instalação, principalmente, né? Eu falo assim que a pessoa que produz hoje na indústria, ela também sabe como... A pessoa que instala na obra, ela sabe como que produz a porta. Entendi. Então ela sabe aonde que ela vai colocar, onde que está um parafuso, aonde que tem um produto que ela pode estar mexendo, que não vai danificar um estrutural da porta, né? Então isso é muito importante, porque não adianta você ter um produto hoje bom. A gente vê muito na linha, vamos fugir um pouco vamos pegar móveis, né? Não é o nosso ramo e tal, mas você vê que é um excelente produto, mas muitas vezes na instalação, o cara vai lá, monta de qualquer jeito, corta, fica torto, entendeu? E é onde que acaba danificando e até assim jogando fora aquele produto que era para ser embelezar a porta, a obra, ela está... Existe na porta hoje muita tecnologia envolvida, essa que é a verdade, né? Isso. Não é só ir lá pegar uma pronta e colocar, né? Vamos lá então pra gente entender e finalizar esse bate-papo. Se você fosse dar uma dica para as pessoas, se vocês fossem dar uma dica para alguém que está contratando portas, quais são as coisas mais importantes para levar em consideração? Olha, o contexto geral é a formulação da porta. Material é o princípio básico, né? Você avaliar não só o orçamento, mas e olhar o produto em si, visitar as lojas. Então, assim, não só receber e aqui descreve nesse orçamento uma porta assim. Não, vai investigar. Vá lá perguntar, tira um tempinho, vai valer a pena fazer essa investigação de olhar o que realmente foi orçado. Porque a gente vê muita diferença nisso. Então, olha lá desde o batente que foi orçado, desde o jogo de guarnição, de vista, a composição dessa folha. Hoje você encontra ali uma folha de miolo colmeia mesmo, é miolo papelão. Então, ela é muito frágil. Aí você vai falar lá, ela é uma porta revestida em PVC. Mas olha o estrutural, e todo o orçamento é obrigatório estar constando esse estrutural. Isso é importante. Então, assim, você tem que olhar, avaliar e pede para a pessoa, todo mundo hoje vai ter uma amostra do que está vendendo. Legal. Veja o miolo dentro e aí você vai poder comparar um pouquinho de produtos. Lembrando que a Mari e o Ezequiel são da Artefato. E tem showroom, né? Para todo mundo ir lá testar a porta, puxar, abrir, fechar, testar a cor, né? Já tudo lá. Algumas centenas, talvez, de portas juntas aí. E o grande diferencial nosso não é você só chegar lá e olhar o que está em amostra. Sim. Lá são tipologias que temos de porta, mas não que aquilo lá é um padrão da empresa. Claro. Então, hoje tudo se adapta à tipologia de obra também. Exatamente. Hoje o arquiteto, a gente estuda o projeto junto com ele, onde que fazer alguma coisa diferente. A gente já aconteceu de ter clientes que criam porta exclusiva. Sim. Que, eu vou desenhar uma porta que eu não quero que o meu... Entre alguém, é a mesma porta do meu vizinho. Entendeu? Entendi. Então, assim, a gente elabora a porta.
Entendi. Não é uma construção qualquer. Então, Ela pode vir do projeto arquitetônico Exatamente. e fazer parte do mobiliário em si. do mobiliário. Não é como eu falei no começo, não é mais só um item de divisão de ambientes, né? Uma Exatamente. coisa faz parte do... Tá certo. Muito bem. É isso aí. Muito obrigado pela participação de vocês. Parabéns Nós que pelo trabalho. agradecemos. Nós estamos aí. Nossa intenção aqui é sempre fazer a curiosidade e encontrar o conhecimento. E seguimos então. Até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Um abraço. Um abraço e até o próximo. Até mais e obrigado. Até mais, obrigada.